A paz do Senhor Jesus, amém? Sob experiência do canal Deus da Bíblia e Segredos do Apocalipse. Bem, amados, estamos na segunda parte do capítulo 11 de Apocalipse. Nesse capítulo, Deus, ele revela muitas coisas. Tem muitas coisas para que nós possamos meditar e saber como é o trabalhar de Deus, como Deus executa o seu juízo, como Deus avisa os seus servos, porque o próprio Deus falou através do profeta, eu acredito que Amós ou Miqueias, que o Senhor não fará nada sem antes avisar os seus profetas. E os profetas, por fim, avisam o povo. Então, sempre que Deus tem um plano, ele avisa para os seus profetas, e os profetas, então, avisam para o seu povo. Para que o povo de Deus fique sempre ciente daquilo que Deus vai fazer, para que os servos do Senhor, aqueles que creem em Deus como único Deus verdadeiro, aqueles que guardam a sua palavra, aqueles que guardam os seus mandamentos, não sejam surpreendidos pelos acontecimentos. Então Deus revela antes para os seus servos. E no livro de Apocalipse, o Senhor faz isso através de figuras, através de uma linguagem figurada, através de metáfora, através de parábolas, para que nós possamos entender. Nós entendemos, Deus dá sabedoria para os seus servos, para que eles entendam o que ele está revelando de forma figurada, usando figuras, usando símbolos, metáforas, falar uma linguagem metafórica, para o entendimento dos servos do Senhor, amém? O próprio Jesus nos fala em Mateus 13, eu sempre procuro repetir isso, que os segredos de Deus é para os seus servos, exclusivamente para os seus servos. E é Deus que abre os nossos ouvidos, os nossos olhos e o nosso entendimento, para entendermos a sua palavra, os seus mandamentos, as suas revelações, que são exclusivamente para os seus servos, para que os seus servos estejam preparados para os planos que Deus está executando sobre a face da terra. Isso é muito importante, amém? Então, nós estamos na segunda parte. E, começando a segunda parte, no capítulo 11 de Apocalipse, a partir do versículo 3, nos diz assim: E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestida de pano de saco. 1260 dias vestida de pano de saco. Quando os profetas de Deus se vestem de pano de saco, essa é uma roupa de pano de saco, era uma roupa muito grosseira, muito grossa, um pano de última qualidade. Era uma roupa de humilhação, que os servos do Senhor, que a pessoa, para mostrar o seu arrependimento, para mostrar a sua lamentação, para mostrar que ele estava disposto a mudar. E por isso ele clamava em jejum, vestido de pano de saco e cinza, ele clamava pela misericórdia de Deus. Então ele estava usando uma roupa, mostrando a sua humilhação, mostrando a sua tristeza pelos seus pecados, e muitas vezes pelo pecado de todo o povo. E aqueles dois profetas vão profetizar durante 3 anos e meio vestido de pano de saco, usando roupas de humilhação, se humilhando, roupa que mostram a sua tristeza, o seu arrependimento,
Por quê? Porque esses dois homens vão receber a revelação de Deus. O próprio Mashiach Yeshua vai se manifestar a esses homens judeus, dois homens de grande autoridade na cultura, no governo, na religião de Israel. Eles vão receber a revelação de Deus, que Yeshua é o Mashiach. E eles se tornarão mensageiros de Deus, mensageiros do Senhor Jesus, mensageiros de Yeshua, para todo o povo de Israel e para os judeus de todo o mundo. Todos vão ouvir a mensagem desses dois profetas. Dessas duas testemunhas serão duas autoridades de Israel. Muito importante para o povo de Israel, para os judeus. E eles vão ministrar essa revelação. E eles vão declarar em alta voz que Yeshua é o Mashiach. Isso vai causar um grande arrependimento, uma grande contrição. Por isso esses dois profetas estão vestidos de pano de saco, roupa de humilhação. Eles estão ali fazendo isso por causa do povo de Israel, por todos os judeus que vivem no mundo, que por tantos e tantos anos rejeitaram aquele que era de fato e de verdade o Filho de Deus, aquele que era de fato e de verdade o Mashiach de Israel. Os seus olhos foram fechados, os seus ouvidos foram fechados por causa da sua incredulidade, por causa do pecado que eles viviam, porque acabaram tendo uma religião cheia de regras humanas, cheia de mandamentos humanos. Essa religião judaica antiga, desde o tempo de Jesus até nos nossos tempos, aqueles que rejeitam Yeshua como Mashiach, eles têm uma religião, eles estão lutando por essa religião, eles pregam aos quatro cantos da terra. Eles ainda continuam rejeitando Yeshua como Mashiach. Mas graças a Deus que Deus já está chamando o povo de Israel, chamando os judeus do mundo inteiro. E muitos já estão reconhecendo Yeshua como Mashiach, já estão reconhecendo Jesus como Messias, o Filho de Deus, o grande Rei de Israel, que se tornará o Rei de toda a terra, para a glória de Deus. Então, as coisas estão acontecendo. E essas duas testemunhas reconhecendo isso, por tantos anos, eles recusaram, eles rejeitaram Jesus, rejeitaram Yeshua, que é o verdadeiro Messias. E ele está voltando para criar um povo eterno. Como Paulo diz lá em Efésios, no capítulo 2, Jesus ele derrubou a barreira entre judeus e gentios e está formando um só povo. Está formando um novo Israel espiritual. E o novo Israel espiritual é composto de judeus e gentios, que formarão o povo eterno de Deus. O povo eterno do Mashiach e Yeshua. Amado, isso é forte e tremendo. Por isso que eles estão de pano de saco. Eles estão reconhecendo o quanto eles foram cruéis. O quanto eles foram burros. A mente deles ficaram fechada. Mas agora a sua mente se abriu. A sua mente começou a enxergar. Porque agora eles têm certeza, eles sabem que Yeshua é o Mashiach. E agora eles querem revelar isso para todo o povo de Israel, para todos os judeus no mundo inteiro, para todos de toda a terra. Então, amado, chegou a hora. Essas duas testemunhas
esses dois profetas, esses dois mensageiros, são o último testemunho de Jesus para judeus e israelitas do mundo inteiro. Só que eles vão começar esse testemunho lá em Israel. Eles vão começar o seu testemunho lá em Jerusalém. Porque eles vão ser mortos lá na grande praça de Jerusalém. Eles vão ser mortos lá no Templo Santo. No lugar santo onde estava o templo do Senhor. Perdão. Eles vão morrer lá no lugar santo onde estava o templo do Senhor. E hoje existe outro templo que não é o do Senhor. Então, amado, porque é lá que eles vão terminar o ministério deles. É lá que eles vão ser mortos pela besta. E é lá que depois do terceiro dia eles vão ressuscitar e vão subir numa nuvem para estar com Deus para todo sempre. Porque o seu ministério terá terminado. 3 anos e meio eles vão profetizar aqui na terra. Vestido de pano de saco, que é uma roupa de humilhação, reconhecendo o grande pecado que eles e o povo de Israel cometeram contra Yeshua, o Mashiach. Porque o povo de Israel, os judeus entregaram Jesus para ser mortos pelos romanos. Entregaram o seu próprio Salvador. Entregaram o seu Messias. Entregaram aquele que veio salvá-los. Jesus fala em Mateus capítulo 15, versículo 24. Jesus diz: eu não vim buscar senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque a missão primeira de Jesus era anunciar a Israel. Como diz lá em Jeremias, no capítulo 31, versículo 32, que o Senhor faria uma nova aliança com a casa de Judá e com a casa de Israel. Colocaria a sua palavra dentro do coração de Israel. Colocaria a sua palavra em seu espírito. E ele seria o seu Deus para todo sempre. E eles seriam o seu povo. Então, essa é a promessa de Deus. Essa é a promessa que o profeta falou em Jesus. Aqui está falando também que ele veio buscar primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus veio chamar os judeus, veio chamar os israelitas para a salvação, porque Jesus veio para o seu povo. O único povo que esperava um Mashiach na terra era Israel. O que Israel fez? Enganado pelo inimigo, enganado pelos religiosos, pela religião, rejeitaram o seu rei, rejeitaram o seu Salvador. E muitos até hoje rejeitam. Por isso Deus vai enviar o seu último testemunho. Jesus, cumprindo a vontade de Deus, vai enviar essas 2 testemunhas para testemunhar antes da sua vinda. E por isso eles estão de pano de saco. Eles reconhecem que eles pecaram, cometeram um grande pecado. Por isso que o povo de Israel, o povo judeu, sofreu tanto. Por isso que o inimigo causou tanto sofrimento ao povo de Israel, com a permissão de Deus. Já é hora dos judeus se arrepender dos seus pecados e mudar a sua atitude e saber que Yeshua é o Mashiach. Muitos judeus já estão fazendo isso. Glória a Deus por isso. Então, mas isso é muito importante. E essas 2 testemunhas ficarão 3 anos e meio e elas terão a mesma autoridade que teve Moisés e Elias e vão fazer os mesmos sinais. E aqueles que rejeitarem, a nação que rejeitar, o testemunho dessas 2 testemunhas, o que eles estiverem pregando, a mensagem que eles estiverem pregando, e essas nações se revoltarem e querer fazer algum mal contra as 2 testemunhas, se quiserem matar as 2 testemunhas antes do tempo determinado por Deus,
Eles vão profetizar sobre essas nações vão sofrer o juízo de Deus. Porque é para isso que Deus nos mandou. É o último testemunho de Deus sobre Yeshua, o Mashiach, para Israel, para os judeus, para o mundo inteiro, antes da vinda do Senhor Jesus. E por incrível que seja, amado, olha como Deus está vendo Israel nos dias de hoje, como Deus está vendo o reino de Judá no dia de hoje, como Deus está vendo Jerusalém. No capítulo 11, Jerusalém é chamada de Egito e Sodoma espiritual. Então a cidade de Jerusalém hoje, o centro social, religioso de Israel hoje, é chamado de Egito e Sodoma espiritual. Então, o reino de Judá nos dias de hoje, a Jerusalém nos dias de hoje, ela se tornou semelhante ao Egito e a Sodoma, na sua maneira de viver, na sua maneira de expressar a sua fé, a sua religiosidade. E, amado, espiritualmente, hoje, Jerusalém, o reino de Judá, se tornou semelhante ao Egito. Lá tem muitas religiões, muitos deuses. Lá eles vivem igual ao mundo. Olha, tem festas lá que são abominação. Então, uma cidade que era considerada uma cidade santa, porque essa cidade pertence a Deus. Essa cidade pertence ao Rei Jesus. Essa cidade pertence a Melech Yeshua, Hamashiach. Pertence a Jesus, o Rei. Essa cidade pertence a Jesus. Jesus vai voltar e vai colocar os pés nessa cidade. Então ela pertence a Jesus, mas hoje, espiritualmente, ela se tornou semelhante ao Egito, semelhante a Sodoma, isto se referindo ao tempo de João. Se tornou uma cidade de muitas religiões, idolatria. Se tornou uma cidade que tem festas mundanas, festas abomináveis, que jamais os judeus antigos, por mais pecadores que fossem, imaginaria que a cidade de Jerusalém teriam festas do jeito que está tendo hoje. É por isso que aqui Jerusalém está sendo chamada de Egito e Sodoma espiritual. Então, espiritualmente, este povo está vivendo que nem o povo do Egito, que nem o povo de Sodoma. E o que vai acontecer, amado? Destruição. Juízo de Deus vai cair. Tanto é que aqui o texto está falando que uma parte de Jerusalém será destruída. E mais de 7.000 pessoas morrerão nesse terremoto. Morrerão nesse desmoronamento da cidade. Porque é palavra do Senhor. Amém? Então guarde isso no seu coração. Eu estou resumindo bastante para que você possa entender. E as 3 testemunhas, elas serão mortas pela besta. A besta virá e vai fazer guerra contra as 2 testemunhas e vai vencê-los. E vai matá-los. E por incrível que seja, o mundo vai se alegrar com a morte das 2 testemunhas. Por quê, amado? Porque eles profetizavam contra as nações que rejeitavam a palavra de Deus, e aquilo que eles profetizavam acontecia nas nações deles. Eles estavam com medo desses profetas, porque o que eles falavam acontecia. Deus cumpria a palavra que saía da boca dos seus servos. Então, o que eles falavam acontecia naquela nação. Então, pessoas do mundo inteiro, países do mundo inteiro ficaram assustados com esses 2 homens, com esses 2 profetas, com essas testemunhas de Jesus, testemunha de Deus.
Porque o que eles profetizavam sobre uma cidade, sobre um país, sobre uma nação, acontecia. Porque eles estavam falando aquilo que Deus ordenava a eles falarem. Ao rejeitar o testemunho desses homens de Deus, estavam rejeitando ao próprio Deus, estavam rejeitando ao próprio Jesus. E Deus precisava mostrar que esses dois homens estavam ali pregando, levando a mensagem para todo judeu, para todos os israelitas, para o mundo inteiro, mas era a mensagem que o próprio Deus estava mandando. Mas Deus permitiu que eles fossem mortos. Depois que eles cumpriram os 3 anos e meio do seu ministério, Deus permitiu que eles fossem mortos. Então a besta se levantou contra eles, fez guerra contra eles, os matou, e eles ficaram, os seus corpos ficaram expostos lá na cidade de Jerusalém, na grande praça de Jerusalém, para todo mundo ver. Para mostrar que eles haviam sido vitoriosos. Como eles quisessem dizer que aqueles 2 homens não eram de Deus, não eram profetas de Deus, e que agora a besta tinha livrado as nações, tinha livrado os povos de todo mundo desses homens maus, como se eles fossem homens maus que só profetizavam o mal sobre as nações. Então você vê como a besta vai enganar as pessoas do nosso tempo. Como a besta vai enganar essas pessoas, para que elas não saibam o que aconteceu. Então, amado, o inimigo, ele vai enganar bilhões de pessoas. No mundo inteiro, bilhões de pessoas serão enganadas pelo mal. Por quê, amado? Porque não ouvem a palavra do Senhor. Que Deus abençoe vocês, meu amado. Eles foram arrebatados para Deus. Jerusalém foi punida. E a vinda do Senhor Jesus está chegando. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.